Bem-vindos ao Hightech Cast. Olá, seja bem-vindo ao Hightech Cast, o podcast que reúne tecnologia, inovação, empreendedorismo e as profissões do futuro. Uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou Patrícia Ribeiro e hoje a gente está aqui no estúdio para tratar de um assunto que é a onda do momento, inteligência artificial. E comigo aqui estamos com pessoas de peso nessa área. Eliane Aile, Orlan Almeida e Gilson Leal. Eu quero que vocês se apresentem aqui para a gente começar esse bate-papo. Eliane, começa com você. Meu nome é Eliane Rai, eu sou da Giant Inovação, uma empresa que tem tecnologias disruptivas na alma, né? E sou presidente do Conselho de Inteligência Artificial da Associação Comercial. Então, a gente respira, acorda e dorme falando e conversando com o IA. Então, a nossa principal missão é levar a inteligência artificial para o mercado de uma maneira que seja mais palatável, né? Onde as pessoas entendam e elas possam tirar o melhor dessa tecnologia. Isso. E agora, Orlan, me fala um pouquinho de você. Meu nome é Orlan Almeida, eu sou vice-presidente do Conselho de IA da Associação Comercial do Distrito Federal. E meu papel, meu superpoder, né, é transformar tecnologias disruptivas em projetos ou conceitos ou soluções que tragam resultados aí mensuráveis para esses milhões de gestores que estão procurando uma luz. Ah, que bom. Gilson, e você? Me conta um pouquinho. Bom, eu sou professor de Inteligência Artificial Aplicada a Negócios no IDP Econ DF e, além disso, sou CEO de uma escola de inteligência artificial, chama Shockwave Academy. Nossa missão é tornar pessoas fluentes em inteligência artificial. É a primeira escola presencial em Brasília e a gente acredita realmente que esse tete-a-tete, né, a gente conversar, estar com pessoas, vai fazer grande diferença no aprendizado, na cultura desse impacto que é a inteligência artificial. Então, agora pegando o seu gancho de professor, a gente vai falar, vou perguntar para você uma coisa que acho que todo mundo pergunta, mas ninguém se tocou que isso pode ser uma questão que fica na cabeça dos meninos, principalmente essa garotada jovem. Se fala muito em inteligência artificial, mas o que é a inteligência artificial? Legal. Vamos dar só um passo atrás, porque a inteligência artificial, apesar de ser o tema do momento, é um campo científico que nasceu em 1956. Alan Turing foi o primeiro cientista que criou um computador, e já naquela época já se previa que a inteligência artificial iria nascer, né? Houve um grande encontro, que é a escola de Dartmouth, onde esses cientistas, que naquela época eram cientistas de dados ainda, eles cunharam esse termo, inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? É um campo científico, então assim, falar a inteligência artificial já está errado, né? Papo de boteco, falar são as inteligências artificiais que fazem parte de um campo científico enorme e que são unidos por um único propósito. Quando a gente põe uma máquina que tenta imitar um ser humano, aquilo é inteligência artificial. Entendi. Simples assim. Então aquele nosso filme lá, o AI, em 2001, ele botou isso na mídia para a gente entender já que esse futuro já estava lá naquele passado. Exatamente. Né? Então, hoje a inteligência artificial, ela tem um papel educativo e também a gente está vendo aí esses sistemas generativos, né? E eu queria que você, Eliane, conversasse um pouquinho comigo sobre isso, tá? Como é que você está vendo esse mercado? Na verdade, a IA generativa, ela veio com uma maneira de todo mundo popularizar a inteligência artificial. Foi uma maneira em que os cientistas enxergaram de fazer com que fosse fácil a interação com essa nova tecnologia, né? Então, a generativa veio para isso. É uma maneira fácil de conversar com esse sistema, né? Eu acho que é isso, basicamente, né, Orlando? Sim. Pode completar, Orlando. Na realidade, assim, o grande barato é o seguinte. 2023, mais ou menos, IA até ali era coisa de
acadêmico, de cientista, né? Esse tipo de coisa. E aí, alguém, né? Não vou fazer propaganda para a empresa, né? A OpenAI, tá? Aquela que você conhece. Eles criaram uma interface, um jeito da gente interagir com essa tecnologia, o que criativamente se chamou de linguagem natural. Por quê? Porque a gente conversa de maneira natural com essa tecnologia. Então, a IA generativa ela veio muito com essa proposta de gerar conteúdos, gerar coisas a partir de uma interação, de uma conversa natural com essa máquina que não era uma coisa que acontecia antes. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre esses termos que a gente tem aí. Que os chatbots, que eram os antigos robóticos, né? E essa IA generativa que você falou. Como que esses conceitos impactam hoje no nosso dia a dia? E quais são as consequências que também isso pode gerar? Tá, quando a gente pensa em chatbot, na verdade, é só a interface. Tá? A gente tem que andar um pouquinho mais para trás. Que assim, como é que é o chatbot? O chatbot é o antigo menu de telefonia, sabe? Diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo. Então não tem inteligência nenhuma ali, né? Então, o que o chatbot fazia era com que o usuário tivesse que pensar como a empresa. O que mudou? Com a IA generativa, com essa capacidade de comunicação natural, que a gente estava falando agora há pouco, inverte a coisa. A empresa começa a entender como o usuário pensa. Uma vez que... Como é que você pede para sei lá, de repente agendar um hotel? Como é que ele pede? Como é que ela pede? Cada um tem um jeitinho, né? E essa ultra personalização, ela nasce a partir dessa interação natural, dessa conversa natural. Então, a grande diferença, a partir daqui, é que eu não sou mais... eu não tenho uma curva de aprendizagem de como é que essa empresa trata comigo, apesar de que até hoje as empresas ainda fazem assim, né? A grande diferença aqui é que a empresa começa a entender como eu trato com ela. E a partir daí, a gente começa a personalizar produtos para cada um. Como é que é o jeitinho que você gosta, o jeitinho que você gosta, o jeitinho que você gosta. Então, a IA generativa ela deu esse grande salto de interação, uma vez que, a partir do momento que uma tecnologia é capaz de gerar conteúdo, ela precisa entender sobre esse conteúdo. Entendi. Quando eu digo entender aqui, eu coloco aspas, tá? Porque, na realidade, a inteligência artificial... ela não entende exatamente as coisas. Isso é um papo para um outro momento. Tá, mas ela faz pelo menos uma boa simulação. E uma varredura, assim, vamos dizer, né? Que seria mais ou menos o tete-a-tete com o cliente que a gente tinha antigamente nas lojas. Tinha um cadastro, uma ficha de cadastro que você ia saber se a pessoa gostava de amarelo, verde ou azul, se ela quer isso, aquilo. Posto de gasolina, entregava uns questionários. Na verdade, ele pega esse amontoado de dados, né? Isso aqui é a grande diferença hoje em dia. Porque antes você anotava tudo num papelzinho, mas você não sabia como A se ligava com B. Como é que a ficha A de um cliente tinha alguma semelhança com a ficha B do outro cliente, entendeu? Então, hoje, com a inteligência artificial, esses dados estão todos conectados, de certa forma, e acaba que a inteligência artificial só consegue criar um padrão, né? Então, esse padrão é que é interessante hoje, né? Que a inteligência artificial traz, né? Com muita propriedade. Ele consegue pegar milhões e bilhões de dados e criar parâmetros, né? Criar... como é que eu vou dizer a palavra me fugiu, mas criar... modelos. Modelos. Pronto, essa é a palavra. Criar modelos. Então, essa é a grande sacada, né? E não demora para se fazer isso, né? Porque antes a gente tinha muito rápido, não é? É quase instantâneo, né? Ok, então vamos pegar aqui o Gilson, do ponto de vista educativo. Como que isso entra no mercado, assim? Porque tem uma geração, eu comentei ontem no programa, que eles já nascem com chip. A pessoa hoje em dia não sabe nem o que é caneta, né? Então, na sua área de educação, como é que você vê isso nessa questão? Eu penso que a gente tem que tratar a inteligência artificial como se fosse uma aprendizagem de um novo idioma, né? Por isso que fluência em inteligência artificial é uma grande habilidade hoje, que o World Economic Forum fala, e as grandes empresas como Anthropic, o ChatGPT, eles prezam por esse conceito de fluência em inteligência artificial. O que é fluência em inteligência artificial? É a capacidade que a gente tem de conversar com a máquina, né? Ou seja, através de engenharia de prompts, que é um conceito. É a capacidade que a gente tem de entender qual é o melhor modelo de linguagem para aquela tarefa e como que a gente se atualiza constantemente. Por quê?
Uma ferramenta que hoje é muito boa, talvez ano que vem não seja, o mês que vem. A gente está vivendo uma fase que o Claude, ele ultrapassou, a Anthropic ultrapassou o valor do ChatGPT, da OpenAI, que é dona do ChatGPT. Há um ano atrás, todo mundo falava só de ChatGPT, hoje todo mundo fala de Claude. Ou seja, para a gente aprender inteligência artificial, a gente tem que entender conceitos básicos e acompanhar quais são os modelos de linguagem, as ferramentas mais apropriadas para a sua atividade. Porque o que o Orlan vai usar dentro da empresa dele e assim sucessivamente, a gente precisa entender para a gente. Então, a gente tem que entender isso como uma língua. E por isso que fluência e inteligência artificial é o novo idioma do mercado. Quem não domina não vai ficar fora. Fica de fora. Então, vamos lá. Isso é para gerações novas, né? Porque as gerações... Não, para todas as gerações, assim, no meu ponto de vista. Assim. Porque, vamos lá, a minha mãe, ela tem já uma idade. Certo. Ela não consegue nem usar o celular. Sim. Então, ela não consegue usar a inteligência artificial. Nem a Alexa, tá? Que é uma inteligência. Ela não consegue. Então, assim, eu vejo... Mas já tem gente da geração dela que consegue. Então, e uma coisa que você falou que eu achei interessante são esses loopings, né, que as próprias inteligências dão, porque elas ficam concorrendo entre elas o tempo todo. E aí, você também tem o seu estilo de IA. Por exemplo, eu não gosto do ChatGPT. Eu não gosto das respostas que ele dá e eu não gosto do jeito dele. A minha amiga já adora ele. Então, isso também é visto na educação, educacionalmente, ou você mostra todas e as pessoas se adaptam mesmo a uma ou outra? É porque são duas coisas diferentes, assim. Converso muito sobre os alunos que se a inteligência artificial, né, as ferramentas de inteligência artificial não estão dando resultado, existem dois parâmetros. Ou você não está sabendo perguntar para ela, ou seja, fazer engenharia de prompts correta, e pedir para que ela se comunique com tal pessoa, com tal tom de voz, com tal resultado, ou você está usando o modelo de linguagem errado. E na maioria das vezes, como, por exemplo, sei lá, eu não tenho como aferir qual que é o melhor modelo de linguagem, porque cada um vai ter uma especialidade. Vou dar um exemplo. O Claude hoje, ele é uma excelente ferramenta, mas ele não produz imagem. Ele é bom para texto. Então, se de repente, no seu fluxo do dia a dia, você não precisa criar imagem, talvez aquela não seja a sua melhor ferramenta. Enquanto você precisa criar uma imagem, o ChatGPT está muito bom, o Gemini também está muito bom. Então, é uma questão assim, da gente ser agnóstico. Então, a minha principal meta é falar assim, eu não sou defensor, não é time de futebol, não existe um modelo. E quando a gente está falando aqui, assim, porque a gente sempre acaba falando de ChatGPT, de Claude, Gemini, mas existem mais de 1.200 tipos, assim, nesse momento, assim, em atividade, são 50 ferramentas ranqueadas. Então, é uma questão da gente saber dominar, mas não de uma forma da gente ficar viciado em uma ferramenta, da gente entender qual que é o conceito, para que eu uso, quando eu uso e aonde eu vou usar no meu fluxo, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para planejar uma viagem. E voltando à sua questão, né, da terceira idade ou da melhor idade, a gente está com um curso de A60+. A gente está lançando esse curso. E esse curso ele é um curso que a gente trata exatamente dessa questão do gap digital. A gente vai usar o ChatGPT para a pessoa planejar uma viagem, para entender o que é um receituário de saúde, um personal trainer que passou uma atividade para ela, e tudo via celular, conversando através de linguagem, falando, ChatGPT, preciso de fazer isso. Então, é muito de como a gente começa a aprender a usar. Usar a inteligência. E, Gilson, como os desenvolvedores, né, e os especialistas veem a IA depois dessa onda generativa? É para eu responder. Como vem, perdão, a IA? Depois desses desenvolvedores especialistas, o que eles veem depois disso? Depois da generativa, na verdade, depois que já está começando, né? Que é o que a gente chama de IA agêntica, né? Que você sai do garoto que fala e desenha
e começa a ter o profissional que executa, faz por você, né? Esse é o grande boom das empresas. O que está acontecendo hoje é nas grandes empresas, quando você contrata um profissional, você já pergunta para ele quais são as IAs que ele está trazendo, né? Porque assim, quais são as IAs que você está trazendo para cá? Tem uma questão de segurança, uma questão de governança, mas a prática é o seguinte, vamos colocar no português, né? No mundo real é muito simples. Você sai de um especialista, né? Que você entende como especialista que sabe escrever, desenhar, criar imagens, e você passa a ter um profissional que executa tarefas. Não é mais o estagiário, escreve para mim um texto. É um profissional já sai do júnior para o sênior que já executa as coisas para você. É o que a gente chama de IA agêntica. É aquela que executa coisas para você. Sem você pedir, que é importante. Peraí, explica de novo. Posso ajudar? Pode. Posso ajudar. A IA agêntica, ela é um passo onde depois que você tem um fluxo determinado, por exemplo, todo dia eu preciso olhar o meu e-mail, fazer um resumo das minhas atividades e passar essa pauta para minha secretária. Exemplo. Se você faz essa rotina diariamente, você automatiza uma habilidade, você fala para onde essa IA deve se conectar e como ela deve repetir esse processo de acordo com a sua rotina. Ou seja, se eu tenho uma atividade repetitiva na minha equipe, eu sei qual que é o fluxo, que pode ser um CRM, que pode ser um atendimento, por exemplo, para marcar uma entrevista. E se aquele atendimento ele é repetitivo, você cria um agente que nada mais é do que um modelo de linguagem que você já deu o fluxo automatizado para ele fazer. Aí você cria uma IA agêntica onde, a partir de um input, ele não só responde, mas ele marca uma reunião, ele entra no seu WhatsApp, ele manda um e-mail, ele já tem um fluxo que é um robô por trás dele, que já faz todo esse processo. E isso elimina uma atividade como se fosse uma atividade profissional. Ele faz a secretária. Mas tem um ponto importante, né? Não necessariamente ele precisa de um input seu. Ele pode tomar essa decisão antes de você necessitar dessa tarefa. Então, eu posso ter realmente um atendente na sua empresa que toma decisões sem ter sido pré-programado para isso, dentro de um fluxo que você desenhou. Então, a gente já está chegando numa fase, por isso que a gente está falando da próxima etapa. Né? Próxima etapa. Exatamente. A próxima etapa é uma preocupação. Isso. Porque os agentes de IA já são uma coisa, já virou um commodity. Você contrata, você pede para a gente fazer, qualquer menino aí com N8N faz um para você. O que a gente está vendo agora são entidades digitais que tomam decisões e já começam a antecipar cenários para você. Então, isso dentro da empresa, por exemplo, é fantástico. Porque você não tem um atendente, né, que está dentro de um fluxo que você desenhou. Você tem um atendente que tem um objetivo. O meu objetivo é, sei lá, eu tenho que maximizar as vendas esse mês em tantos %. Então, ele começa a tomar decisões dentro do seu negócio, não programadas. Esse é o próximo passo. Ele vai me indicar ou ele já vai fazer? Vai fazer. Ele vai fazer. Já vai fazer. E se o que ele fizer tem que me atender, né? Claro. É por isso que eu digo que o fundamental é o objetivo. E aí tem a inteligência que o Gilson tanto fala, porque como é que você vai pedir para que ela faça isso de maneira correta? E para me atender. Isso é necessário, e agora sim, antecipando um pouco, porque a gente já tem de mercado hoje, é que muitas vezes as pessoas usam a inteligência artificial achando que intuitivamente elas vão tirar o melhor delas, mas elas não sabem nem aproveitar a profundidade de soluções que aquilo pode trazer para elas, porque elas não pararam para estudar um pouco. Não pararam para entender como é que elas podem fazer um prompt bem feito para poder tirar o máximo, automatizar o máximo de coisas para elas. É sempre um agente acelerador. Se a sua empresa é desorganizada, você só vai maximizar a desorganização. Entendi. Não tem muito o que fazer. Entendi. Mas aí a gente tem empresa hoje, profissionais que podem fazer isso, né? Sim, claro. Sim. Então, e você acha que para os próximos 5 a 10 anos, qual seria o salto dessa... A sua visão. Sim, para mim, com certeza, o que a gente chama de Physical AI. O que é? É onde a inteligência artificial... Pensa só, a inteligência artificial hoje é um menino, um bebê super inteligente, né? Só que qual é o próximo passo? Esse bebê virar um adulto, ele começar a interagir fisicamente com a gente. Por isso que chama Physical AI.
Não sei se você tem referências de filmes como Eu, Robô, Sim. filmes dessa natureza, onde você tem não uma inteligência... Eu agora, né? Isso, Coisas físicas, você tem uma né? inteligência agora dentro de um aspecto físico, um robô, uma coisa que interage na sua cozinha, uma coisa que interage na sua casa, acompanha um idoso. Então esse é o próximo passo, certamente, da Eu inteligência tenho uma artificial. complementação com relação a isso. Inclusive, lá no Japão, eu vi uma notícia de um robô, que eles fizeram já com pele humana. Sim, é o que mais... Então esse é o Mas próximo em passo. 2019 a gente teve numa feira na China. Em 2019 que eu tô falando, já tinha. Eles estavam fazendo uma pele. A gente fez um robô lá que tinha uma pele. Você encostava, você chegava a dar agonia. De pele mesmo, você era perfeito. Então, esse é o próximo passo, com certeza. A gente sair da inteligência da tela, ficar olhando a tela e começar a ver ela andando, interagindo com sensores e Então tal. não vai mais para a palma da mão e Não. vai pegar. Não. Porque assim, veja bem, toda revolução aconteceu quando a tecnologia, seja ela qual for, deixou de ser tecnologia e virou plataforma. O que é isso? Você não fala assim, eu vou usar eletricidade para resolver isso, eu vou usar a internet para resolver aquilo. Porque já virou uma camada da sociedade que você age sobre ela. Só que a gente ainda fala, eu vou usar a inteligência artificial para resolver isso, para resolver aquilo. Daqui a 5, 10 anos não vai existir, não vai existir 10, mais. nem fala em 10. Então a gente pode até dizer que a inteligência artificial seria a nova eletricidade. porque Perfeito. Teve um avanço, Perfeito. né? Vai ser a nova eletricidade, perfeito. Eu tenho um complemento a dar, Pode porque falar, assim, Gil. quando a gente fala de robôs, a gente tem que entender que a questão da robótica, ela não é só física, tá? Então a gente tem robôs que são virtuais e tem robôs que são físicos. Eu concordo plenamente com o que o Orlando falou, mas complementando que você vai ter um sistema de multi-agentes, ou seja, organizações que elas já nascem no DNA dela, que a gente chama de AI First, onde você já equipa uma empresa inteira com um gestor de RH, um gestor financeiro, um gestor de marketing e tal, e todos eles são programados, certo? Então você tem um sistema que ele é orquestrado por diversos agentes de inteligência artificial que fazem a decisão, como por exemplo, vou dar uma empresa que é uma construtora. Aí vai ter um agente que ele vai entrar em todos os sites e pesquisar o menor valor para comprar um prego. Aí ele já passa para a cadeia financeira, a cadeia financeira já compra esse prego, depois já passa para a cadeia de logística, depois da cadeia de logística já chega na ponta da obra e às vezes só falta o cara para martelar o prego. Ou seja, você tirou diversas pessoas dessa cadeia, ou seja, são os robôs virtuais, que chama Robotic Process Automation. Então, além dessa revolução que é no campo físico, você tem no campo tecnológico, que são empresas que nascem já com esse organograma feito para a inteligência artificial. E essas questões, aí a gente vai chegar exatamente onde eu queria também, porque é um desconforto quando você tem que ter mudanças, ainda mais quando ela gera tecnologia junto. Então, assim, porque como a gente viu filmes, que eles já apontam, quando o filme aparece, é porque isso já existe há muito tempo. E cada época que tem uma guerra ou uma coisa assim, essa tecnologia ela avança consideravelmente. A gente já tem isso na história, né? Então, como que a gente pode acomodar essa geração de empregos, inclusive de novos empregos? Porque eu acredito que vão sair pessoas do mercado de trabalho, que vão ter que se qualificar, estudar e entender como que esse mercado vai se transformar, e vão ter que serem criadas novas profissões, porque esses agentes, eles vão ter que ser treinados por alguém, né? E aí, o que vocês me falam sobre isso? Eu vou falar um detalhe que aconteceu recentemente. A gente teve num evento da Associação Brasileira de Data Center. Porque a gente quando fala muito IA, a gente esquece muito da infraestrutura, da energia, da água, telecomunicações, né? E uma pauta que foi tratada foi muito sobre isso. E assim, grandes nomes estavam em cima do palco e eles falaram assim, qual que é a maior dor hoje desses data centers, né? Porque é energia, água? Não, é mão de obra. É mão de obra. O que eles disseram é o seguinte, para a quantidade de data centers e como a IA está crescendo, está faltando pessoas especializadas para que trabalhem nesses postos. Então existe uma oportunidade grande aí. É porque as pessoas não estão olhando para esse lado. E é isso que é importante a gente vir aqui falar sobre,
Porque embora a gente ache que talvez vai tirar o trabalho daquele estagiário que só digitava um texto lá para fazer um marketing digital, mas ele vai ser reposicionado em novos postos. Isso vai acontecer naturalmente, onde haverá uma carência grande de mão de obra especializada em outras áreas. O que eles precisam fazer? Ficarem ligados. Então, ontem eu até levantei essa questão aqui, e eu achei bem legal a questão da legalidade, né? Também, em relação à inteligência artificial. Mas falando ainda de emprego, tem uma cadeia que eles não são tão favorecidos assim. Vamos lá. A pessoal da limpeza, dessa parte aí. Se entrar um robô para limpar, a pessoa que vai ter que treinar ele vai ter que ser alguém que saiba limpar ou não. Ou assim, da onde que a gente vai para esse profissional? Porque nessa evolução toda que teve anteriormente, a gente até comentou ontem, no primeiro episódio, que o profissional que sumiu, o único que sumiu mesmo, foi o assessorista de elevador, em que o elevador não precisava mais. Não. Então, assim, entre N profissões, uma desapareceu. E na nossa, e essa é um desconforto que as pessoas têm, porque, por exemplo, para você preparar um texto hoje, para você fazer, é muito rápido. Mas, lógico, tem a questão de você conhecimento, de você ter ali a curadoria para você alimentar e ter conhecimento do que você está fazendo para fazer. Senão não vai ser mais um pastel, uma pasteurização total do que a gente tem. Qual seria, na opinião de vocês, a primeira profissão que vai sumir com a IA? E as que vão surgir, as primeiras que já vão surgir, não as que já estão surgindo, assim, após essas que já tem, quais seriam as novas, sabe? Porque vocês têm muito mais conhecimento de causa e dentro, conhecem ali no dia a dia. Você acabou de me dizer, tem as dores que a gente não sabe. Exatamente. Né? E quais seriam esses? O que vai sumir e os que vão entrar? Quem começa? Você começa? Bom, eu acho que é uma questão... Professor, essa é a primeira. Vamos lá. Eu ia falar de professor. Veja bem. Cara, Veja bem, eu acho assim que a gente não tem que pensar em profissionais. Eu acho que são as profissões que vão ser repaginadas, certo? As profissões, elas vão ser repaginadas na medida que a gente precisa que esses profissionais, vou dar um exemplo aqui, né, de um arquiteto, sei lá, né? A profissão do arquiteto, ela não vai deixar de existir, mas o arquiteto, na medida da forma atual, de fazer um croquis, de depois fazer um projeto, botar na planilha de Excel, está fadado à morte. Esse fluxo profissional. Só que um arquiteto que entende a generativa e ele se torna um designer de arquitetura de prompts. Olha só. Assim, a gente passa a mudar assim, quais são as habilidades que esse arquiteto precisa ter. Para ele saber usar a inteligência artificial, porque se eu não for formado em arquitetura, eu não vou conseguir fazer aquele agente. Porque para fazer a engenharia daquele agente, eu preciso do conhecimento de arquitetura, do conceito de usabilidade, do conceito de ecologia, do conceito de humanidade dentro do processo arquitetônico. Então, a gente vai voltar para uma questão muito mais filosófica com relação às profissões, porque para eu fazer um agente jurídico, o cara que entender muito do conceito de legislação, de processo, ele vai desenhar o advogado agente. O cara que é um criativo, né, dentro de uma área, por exemplo, publicitária, um diretor de arte, ele vai criar um agente de direção de arte. Esse diretor, inclusive, ele já está meio obsoleto. Né? Ele está meio obsoleto, mas, no entanto, se ele souber usar engenharia de prompts e criar fluxos criativos e souber direcionar qual que é o conceito para aquele agente, ele se torna, digamos assim, imprescindível. E quando a gente volta na questão de quais são as profissões, é porque as habilidades para serem utilizadas nas profissões, elas mudam. E aí, o que acontece? Infelizmente,
todas as revoluções industrial, né, como essa revolução da inteligência artificial, que eu acredito que é maior do que a revolução industrial, ela faz com que a gente disrupte uma linha que a gente vem seguindo, certo? Então, se a gente vem seguindo em uma linha onde as pessoas não são equipadas para usar a inteligência artificial, e digamos, se eu for um gerente de limpeza, né, e eu entendo tudo de limpeza, eu vou desenhar o robô perfeito para fazer aquilo, eu não me torno obsoleto. Mas se eu não tenho realmente educação, não tenho cultura, eu não fui preparado, eu não sei falar inglês, eu não sei falar o idioma da IA, aí isso realmente gera um gap de mercado muito grande e isso pode vir a ser um problema social, sim. Então, mas Brasil, hoje, a gente tem uma grande gargalo aí, que é, inclusive, a educação, né? Então, assim, a gente não tem gente que fala inglês. Eu sempre digo que tem milhões de Brasis dentro do Brasil. Eu estava esses dias conversando com um cliente nosso sobre uma dificuldade que ele estava tendo na questão de adaptação da empresa à inteligência artificial. E a gente estava na mesa tomando um café e chegou um senhorzinho pedindo ajuda para passagem, porque ele veio pegar o negócio do INSS dele e ele chegou lá, faltou um documento, ele tinha que voltar para casa. Então, a gente vê assim, são mundos e mundos, né? Mas uma coisa que é certa é que hoje 97% do Brasil tem o celular na mão. Então, sim, a oportunidade, ela existe. A oportunidade, eu sempre digo, o cenário está montado. Agora, a gente precisa trabalhar em pró dessa evolução para que isso chegue em todos os cantos, né? Seja para o bem, né? Então, assim... Para o bem, hein? Para o bem. Então, a gente chegar em todos os cantos, eu digo que o cenário já está montado. A gente só precisa ter um pouco mais de vontade política, vontade de profissionais, né? Que estejam apostos para ensinar. E eu acho que o mercado sempre se adapta, né? Uma coisa que tem acontecido, assim, que eu tenho sentido agora, uma experiência minha própria, é porque com o uso muito grande da inteligência artificial para escrever artigos, hoje tudo que você lê parece que é um pouco engessado. Né? O que eu falei que... E saiu recentemente aí, dizendo que o LinkedIn é a plataforma, acho que 60% do que existe já de artigos no LinkedIn são criados por inteligência artificial, e está todo mundo reconhecendo isso, e talvez a questão humana... Talvez vá começar a se sobressair mais a partir de agora. O algoritmo dela, eu vi essa semana que eles estão se tornando um Instagram. É assim, um algoritmo agora, se você posta uma foto, escreve um artigo, ele já não te coloca. Ou seja, está forçando a pessoa a gravar um vídeo. Então para quem está usando o LinkedIn hoje, se você postar um vídeo seu falando, né, o impulsionamento do algoritmo vai ser 100 vezes maior do que você postar, porque realmente as pessoas automatizaram fazer blog. E assim, eu acho que, eu concordo 100% com você, eu acho que a gente nunca pode ter uma visão catastrófica, uma visão de adaptabilidade. Eu acho que as coisas vão mudando, as competências vão mudando. Hoje o campo mais necessário para engenharia de prompt, sabe qual que é? Não. Filosofia. Não. Filosofia, então, eu acho que não é só a gente vai ter que não, voltar a é estudar filosofia para fazer questões inteligentes, para fazer perguntas, porque as respostas já estão aí, né? Tem resposta para tudo. Você pega uma base de dados aí de um modelo de linguagem como esse Fable 5.0, que consegue pegar um site e clonar. Eles foram até banidos, né, nos Estados Unidos, porque eles entraram, né, no Pentágono, conseguiram decodificar. Então, assim, eles já conseguem resolver tudo, mas como que você comanda? Como que você pergunta? Eu hoje, por exemplo, quando eu dou aula, eu já não me importo com o produto final. Entendeu? Porque Entendi. O cara fazer uma apresentação linda, aquele TCC de 120 páginas, eu volto e falo assim, muito bom a sua apresentação, mas vem cá, qual que é o tema desse projeto? O que você colocou de espírito criativo? Que te move, quais né? são ser humano, né? as perguntas que você fez, essenciais, quais foram as dores que você enxergaram para criar um modelo de negócio. Então, o ser humano, ele vai. Às vezes ele avança tecnologicamente, mas eu acho que no fundo a criatividade humana é o que move tudo isso. E o que eu vejo, que eu acho interessante que você falou, porque uma dessa minha amiga que eu te falei que ela só usa agora, ela acha que ela é formada em todas as profissões do planeta. Porque ela diz que ela é tudo agora. Ela sabe, não preciso disso não. Agora tem o IA aqui do ChatGPT, não sei o que, eu já pergunto e ela já me responde. Aí eu começo a rir.
Por quê? Lógico, vem muita coisa lá, aquela pergunta que vem ok, e vem coisa que não tem nada a ver, porque a IA também tem essa história dela te agradar. Né? Esse então, é o ponto. Ela vai te agradar, ela quer responder o que você quer ouvir. Eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso tudo, aqueles comentários sobre o que você perguntou, porque assim, quais são as profissões que vão ficar, quais as profissões que vão embora? Recentemente saiu um estudo antrópico sobre isso, e o interessante do estudo não é quais são as profissões que vão ficar ou que vão embora, mas do potencial que as profissões já têm de serem parcial ou totalmente substituídas pela IA e o quão pouco está sendo usado. Por quê? Porque, claro, o primeiro ponto é o aspecto cultural. Né? Uma tecnologia chega e demora um tempão para ela, de fato, se tornar uma inovação, abarcar todo mundo, por uma questão cultural, isso é normal. Mas o grande aspecto problemático da IA, isso eu sei porque eu lido com isso, profissionais, a gente da Giant tem uma empresa de inovação e faz soluções inovadoras de tecnologia e, por incrível que pareça, não é o profissional que dá mais trabalho, mas é você humanizar a solução dentro de um contexto do cliente. O que você está querendo? Eu quero uma experiência de inteligência artificial interativa. O que isso quer dizer do ponto de vista de um ser humano? Né? O que você, ser humano, espera encontrar quando você interage com uma solução qualquer? Então, o que isso conecta? A parte de educação ela está muito bem segmentada. As pessoas, como Gilson e outros profissionais ao longo do mundo, sabem muito bem dessa limitação que a gente tem enquanto perguntador, né? Se é que essa palavra existe, essa é a né? nova habilidade. A gente tem essa limitação, mas a ferramenta não é o mais legal, né? Como ele mesmo comentou, daqui a 2 meses aparece outra e tudo mais. O nosso grande diferencial hoje é a curadoria. Para e pensa. Por que hoje você pede uma coisa para uma IA, pede para uma outra? Eu, sei lá, eu uso todas as IAs. Eu uso todas as IAs, dependendo do contexto que eu estou. Eu comparo respostas. Isso. Só que eu tenho uma ferramenta que facilita a minha vida na hora de comparar isso tudo. Tem um botzinho. Algumas coisas comparam, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso grande papel como ser humano é curador. Então, como é que vai ser esse futuro? Nós vamos ser gestores de agentes digitais e vamos ser os curadores dessa tecnologia. Teve uma palestra que eu vi no Web Summit, a gente teve no Web Summit um tempo, e eu achei fantástico, um cara da Disney levantou uma questão, que ele falou assim, qual vai ser o grande, né, todo mundo falando de tecnologia, aquela coisa toda, ele falou, legal, me apresenta uma IA que tenha bom gosto. Porque realmente, eu recebo lá, a gente vai fazer um evento, por exemplo, a gente tem o AI Experience, que é um evento anual que acontece aqui em Brasília e tal. Tem uma coisa fantástica do AI Experience que chama identidade visual. Aí tem uma agência que faz isso. Quem decide que é bonito, que não é? Bom gosto. Então esse bom gosto, ele ainda é e ainda vai ser por muito tempo nosso. Então as profissões do futuro, elas vão estar muito ligadas a isso. E o que é bom gosto? Bom gosto é alguma coisa que você tem, que você nem conseguiria explicar isso direito, mas graças a essa sua percepção, essa sua capacidade, outras pessoas acham agradável aquilo que você produziu. Entendi. E isso a IA não tem. E é o que ela está tirando, né? Exatamente. Ela está tirando o bom gosto, né? Você lê um texto e assim, acho que foi feito um teste onde eles pegaram uma pintura, puseram num quadro e perguntaram quantas pessoas pagariam por essa arte, né? Então, eles deram um preço, X, Y, Z. Aí, depois eles falaram, olha, essa imagem foi feita por inteligência artificial. E aí, caiu aptamente, assim, o valor de percepção das pessoas. E é isso que está acontecendo. Está tão inchado de textos produzidos por IA que as pessoas já não estão dando tanto valor mais do que você escreve. E olha o colapso. Veja bem, a inteligência artificial aprende com quem? Com os textos, né? Todos os modelos de linguagem natural foram treinados com os textos da internet. Sim. Se os textos da internet estão sendo produzidos por IAs, o que vai acontecer daqui a 3 anos? A gente vai ter um colapso nisso aí. O que vai sobressair, então? A gente não paga caro, né, por um produto feito à mão? Sim. Manufaturado à mão, aquela coisa? Isso agora. Exato. Então, a gente vai começar a pagar caro por... Vai ter um selo agora, isso aqui foi feito por um ser humano. Vai virar, né? Ao contrário, Tem uma coisa muito interessante dentro disso aí, vocês pararam para perceber que todo mundo usa chuteira rosa agora na Copa do Mundo, né? Sim. Aliás, eu fiquei me perguntando várias vezes. E aí eu estive agora em São Paulo e teve uma palestra muito interessante que ele começou, né? Um diretor de criação lá de São Paulo. E ele fez esse ponto de inflexão. Porque foi através de pesquisas de inteligência artificial, porque não é uma chuteira rosa. A Puma, a New Balance, a Nike, todas elas lançaram porque elas fizeram um estudo de mercado com inteligência artificial e todas elas apontaram que a chuteira rosa seria a chuteira que mais chamaria atenção por causa do contraste com a cor e que mais chamaria atenção na tela e o que mais o mercado, ou seja, eles já arranjaram milhares de dados para comprovar isso.
E aí o ponto que eu quero chegar, se a gente, né, não colocar o lado humano, eu detestei essa história da chuteira Eu rosa. também achei horrível. Eu achei assim, infantil, a seleção brasileira inteira, todas as marcas entraram com chuteira rosa, não combina com a seleção Uniforme, brasileira. Não combina com amarelo. o próprio uniforme, né? Mas Mas vendeu, a IA mas não vende. tinha bom gosto. É Não isso? tinha Exato, bom não tinha gosto. bom Não tinha bom gosto. É isso. Ela não sabe o que é bom gosto. Exato. Isso é legal. E o que é de pior é aquilo que a gente falou. Estavam todas iguais. Todas. É o padrão, Né? né? O Tipo, padrão. seria muito melhor. Nenhuma marca se sobressaiu porque estavam todas iguais. Seria muito melhor estudar a cultura do país, falar qual que é a chuteira É. preta Sim, brasileira, sim, que é a faz chuteira todo preta, que sentido. faz todo Eu amo sentido. rosa, mas estava tudo igual. E aí o profissional do futuro, para e pensa, ele vai começar, a gente já vive isso. A Aham. gente lida com os guris mais jovens, eles começam a ter medo de produzir as coisas por eles começam a ficar meio... Vai só na tendência. Começa a né? ficar É a assim, tendência. vamos pra tendência. Ou então a IA, ele bola uma coisa na cabeça, pergunta pra IA, a IA diz que é outra. Ou que isso não é bom. Aí ele já vai apresentando o que a IA indicou e não o que ele pensou. Isso é perigosíssimo do ponto de vista profissional. Então, isso é uma questão. E aí, entra o professor. E entra toda essa educação também da gente, né? Que a gente está mais próximo, assim, vamos dizer. Porque aí a gente vai chegar àquela coisa do pessoa para pessoa, de novo. Quer dizer, você se distancia muito, chega muito perto da máquina e você quer voltar para o eixo do humano, do que é o ser humano. Olha, É isso? eu acho que vai ser muito difícil. Eu vejo, assim, um período bem nebuloso na questão de ficarmos altamente dependentes da inteligência artificial. Eu vejo por mim, que sou uma pessoa que tem consciência, eu estudo, eu leio, sei do perigo que é você ser muito dependente de uma tecnologia e a gente está ficando. Tanto de celular, que é uma tecnologia também, com a IA embarcada nesse celular, porque todas as redes estão com IA por trás. E eles ficam competindo entre eles. Então, Sim. assim, a preguiça mental, eu chamo de preguiça mental, né? E assim, e o Orlan sabe que ele também me chama atenção várias vezes, né? A gente acaba duvidando da própria capacidade de tomar decisões e de escrever qualquer coisa que seja, sem depois perguntar para uma IA se isso está bom ou não. Então, eu vejo assim, eu não sei nem como sairemos disso, se existe uma saída, ô Gilson, você vai me responder, mas eu vejo um período um pouco assim, até a gente chegar num ponto onde o Orlan falou que existe um colapso e as pessoas vão ter que parar realmente para refletir e dar muito mais valor ao que o ser humano produz por si só, assim, né? Então, não sei. Gilson, sua opinião sobre isso? Bom, assim, hoje, assim, pelos estudos que eu venho fazendo e também por estudos também científicos, hoje a gente tem as duas habilidades mais necessárias para superar a inteligência artificial como um commodity, para ela não atropelar a gente tem que investir em duas áreas, que é o pensamento analítico e o pensamento criativo. E quando você olha ali no World Economic Forum, realmente já foi detectado que essas são as categorias as duas habilidades que estão assim, entre as 5 mais necessárias para um novo mundo. O que é o pensamento analítico? É a capacidade que a gente tem de criticar, de analisar e de encontrar padrões e falar assim, opa, eu vi que existe um padrão que está todo mundo indo para o rosa da chuteira, mas eu tenho que analisar isso de um ponto de vista, né, crítico. Então, isso é o pensamento analítico, a capacidade que a gente tem que identificar padrões e fazer uma análise humana. E o pensamento criativo, que é esse pensamento, né, criatividade é o quê? É a habilidade. Então, a habilidade de, através da imaginação, criar coisas valiosas. Então, acho que a criatividade, ela passa a ser uma habilidade que ela precisa ser ensinada, porque existe um processo criativo de você fazer um brainstorm, de você analisar, de você chegar a novas ideias. Então, a minha aposta para superar, digamos, essa analfabetização da sociedade é fazer com que escolas, com que empresas invistam em pessoas que não necessariamente vêm de... Por exemplo, tem uma pessoa na empresa que é um engenheiro químico, que ele não está fazendo nada de engenharia química, mas ele tem capacidade de pensamento analítico, pensamento criativo. Então, o nosso sistema ele foi focado por uma educação de 1930,
Mas o que eu acho que pra gente surfar nessa nova onda é saber ter essa capacidade criativa humana para conseguir superar. Então, a minha aposta seria essa aí. E você? Eu penso assim, pela primeira vez a gente criou uma tecnologia que nos permite dialogar com as próprias ideias. Isso é muito novo. Então, se você tirar o lado escuro e ir para o lado positivo, Tá. veja bem, nós estamos realmente com a capacidade de expandir o nosso pensamento muito. Por quê? Brainstorming. Brainstorming, você tem medo de falar numa reunião, você não sei o quê, né? Aquela coisa, você entra numa reunião, você tem que concordar com o chefe, de repente a pessoa não está conduzindo uma sessão de brainstorming bem, etc e tal. Mas agora você pode fazer isso na sua sala, você e o seu GPT, o que quer que seja que você use, você tem como dialogar com as suas ideias, você tem como expandir aquilo ali, refinar, mastigar. Eu falo muito com a Eliane porque, assim, às vezes a gente tem esses embates, né? Porque ela é mais criativa, mais expansiva, eu sou mais analítico, mais engenheiro, né? Aquela coisa. E é um complemento bom, né? Porque eu falo assim, eu escrevo um texto e peço uma IA para acertar alguns pontos, de repente uma correção ortográfica, que eu não quero, né, para parar para ver aquilo, etc. E eu não peço nunca a IA para criar alguma coisa para mim. Eu peço ela sempre para fazer o papel dela, que para mim o papel da tecnologia é sempre refinar. Eu, como indicador de tecnologias para empresas, eu vou sempre olhar para o lado do objetivo final. Então, cara, é a bicicleta da mente. Sabe aquele negócio? É a bicicleta da mente. Não é para você deixar de andar, é para você andar mais rápido. Então, o contexto é outro. Então, olhando dessa maneira, quando a gente tem uma tecnologia que te ajuda a dialogar com as suas ideias, refinar os seus pensamentos e gerar algo que seria que fique melhor do que você faria sozinho, é aí que eu investiria na questão da educação. Por quê? Porque todo mundo sabe que a IA otimiza processo, melhora as coisas, mas e a preguiça? E a preguiça mental? Então, quando eu pego hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos. Meu filho, eu falo para ele, ó, faça isso, faça aquilo, etc e tal, mas não vem com texto gerado por IA, não. Sabe? Por quê? Porque é realmente... Tentador. É complicado. Prático, é a geração do controle remoto. É difícil. Eles fazem isso o dia inteiro, né? É tentador. Por exemplo, meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos. Eles têm 12 e 15 anos. Aí eu falei, esses meninos não estão mais nem usando caneta. Claro. Né? Então, assim, o que vai fazer na prova? Como Aí é que na prova ele faz X, não escreve também. Você vê a dificuldade de um professor de uma escola, né? Um professor de uma escola. Acabou aquele... Passa um questionário. Gente, faz um trabalho. Quer dizer, então a gente precisa fazer... Isso acabou? A gente deveria, né? Porque a gente precisa passar por um processo estrutural gigante do ponto de vista de educação agora, porque não dá mais para dar aula como era antigamente. Não dá mais para você ensinar como era antigamente. Por quê? Porque o jeito dessa... Eu acho que vai haver uma transição de gerações, tá? Mas, por enquanto, do jeito que a coisa tá, daqui a 2, 3 anos, realmente você vai ter gente que não sabe escrever mais um parágrafo, não sabe falar mais nada, Gente, não sabe responder mais nada. Mas eu tenho dificuldade de escrever com caneta hoje em dia. Eu tenho muita dificuldade. Minha letra começa bonitinha, mas do meio pro fim vira um hieróglifo. Não, mas você consegue botar no papel. Consigo, mas isso, assim, é porque você ainda pega a caneta e você escreve. Mesmo que a letra saia feia. Mas assim, a geração que eu tô vendo, eles ficam o tempo todo No celular, né? no celular. Vai estudar para prova? É no celular. Vai fazer não sei o que da prova? É no celular. Bota o chat GPT para repetir as questões para eles decorarem. Então, assim, por um lado, eu acho que isso é legal, porque é o jeito deles que eles continuam estudando. É um novo meio, né, de se ter. Mas eu acho que a educação aí, nessa coisa da IA, vai ter que mudar muito. É um pouco alertante. Eu acho que a gente vai passar por uma transformação grande, né? Eu acho que, assim, a gente não... Nós que somos de uma geração que pegamos o analógico aí, viemos pro digital e estamos entrando na inteligência, né? Que para mim são 3 coisas distintas. Eu acho que a gente não entende como será esse novo mundo. A gente não tem noção. Mas uma boa notícia é que o mundo se adapta, sempre se adaptou a novas eras e, assim, eu acredito que o ser humano vai se adaptar também. Então, nós que estamos nesse gap, eu acredito que nós vamos sempre estar comparando com o que nós vivemos, né? Mas eu vejo um mundo totalmente diferente, assim, completamente diferente do nosso. E a transição é a mais difícil. Que é o que a gente está vivendo, essa transição. Agora, gente, vamos lá. Esse assunto a gente poderia ficar aqui
mais Ah, umas é. 2 horas conversando, porque eu não falei sobre leis, não falei sobre como que Então, vai tem essa ser parte de segurança, né? segurança, a gente nem vai se adentrar a esse caminho, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Mas vamos lá. Falando aí do seu filho de 17 anos. 17, você também tem? Não. Você tem? Tem uma filha de 1 ano e meio. A bebê ainda, ela já está na área Ixi, digital. essa também. já Ela já- nasceu na era da inteligência. Ela já nasceu mexe no com- celular. Ela já fica com chip lá interativamente, Já. né? Então, e você tem a sua filha que vai viver um capítulo mundo totalmente diferente. novo. que Já a gente- nasceu com inteligência artificial generativa na veia. A gente nem sabe como é que vai ser esse futuro deles, né? A gente Mas não enfim, a gente só pensa aí nos filmes, por enquanto. Mas para vocês aqui, pode começar quem quiser, tá? Vou deixar bem livre. Eu quero que vocês a gente finalize falando qual seria o conselho do Gilson, da Eliane? Orlan, Gilson. Orlan, Gilson. E ele aí. Eliane. Ixi, falei errado. É porque eu fiquei tão iá que eu Então, assim, qual que seria o conselho de vocês para essa garotada que está vindo aí com todo o gás, e tem cheio de curiosidade também, porque tem o pasteurizado e tem o criativo também, que eles querem criar videogames, criar isso, criar aquilo, ferramentas para estudar. Então, tem vários tipos de percepções, né? Vamos pegar o lado bom e vamos pensar o que seria o seu conselho, Orlan, para essa galerinha que está vindo aí com gás. Tá, a gente vê aquelas características, né? Capacidade criativa, capacidade analítica, a história de você ter um momento para pensar. Porque quando você analisa a criação de uma ideia ou, de repente, sair de um problema, a gente tinha algumas etapas que a gente não tem mais. Como é que aquele momento é eureka, né? Você tinha um problema, como é que era? Você ia para algum lugar pesquisar, seja na biblioteca, antigamente, depois na internet, você pesquisava, enchia a cabeça de informação, depois você tirava aquele momento de descanso e aí a sua mente, né, fazia aquele processo todo de compilação que o nosso cérebro faz e você tinha uma ideia para resolver, né? O que a IA tirou? Tirou essa primeira etapa. Ninguém faz mais pesquisa em lugar nenhum. Então, quando a IA chegou desse modelo generativo, teve uma grande ruptura no modelo de negócio, porque ninguém vai mais no Google pesquisar as coisas, recebe um monte de link. Não. Você vai direto na pergunta. Como é que é isso? A IA já traz direto. Então, você veja que muita gente não precisa mais perguntar para o Google como é que são as coisas, abre um monte de site. Ninguém quer ler mais nada e não precisa mais dentro do contexto generativo. Então, a gente perdeu essa primeira etapa. A etapa vamos chamar de ralação, digamos assim. E isso é uma coisa que eu, em casa, tento manter vivo. Porque quando o Davi, ele é um garoto muito criativo. Ele é mestre de RPG, ele gosta de desenhar. Ele, assim, se você for escolher uma profissão para ele passaria por várias ali ao mesmo tempo. Ele tem um pensamento analítico, lógico, mas ao mesmo tempo gosta de desenhar. TDAH, É muito criativo e é muito inteligente ao mesmo tempo. Então, sabe, não tem dificuldade com matemática, gosta de... Então, quando você pega um garoto desse e coloca no mundo de hoje... O que a gente tem que tentar mostrar para ele, é o que eu tento mostrar em casa, é o que cada uma dessas ferramentas representam no seu objetivo final. O que você quer criar? Eu quero criar uma caneca. Quais são as ferramentas que existem para facilitar, otimizar a criação de uma caneca? Porque não é a ferramenta. Eu comparo muito isso à época da calculadora. Quando a calculadora chegou, muita gente ficou nessa coisa de, porque não pode mais deixar, não pode deixar a criança usar a calculadora, etc e tal. No entanto, a calculadora está aí, as crianças não ficaram mais burras ou mais inteligentes por causa disso. Por quê? Porque a calculadora encontrou o seu espaço na sociedade. Porque a gente esquece que, no final das contas, existe um ente maior. Existe um ente, uma ordem chamada sociedade. É ela que vai moldar tudo. Por isso que nem toda tecnologia pegou. Tem coisas fantásticas aí do universo da tecnologia, que é a minha área de estudo, que ninguém sabe que existiu, que era maravilhoso. Mas simplesmente não pegou. Então a IA, ela vai chegar nesse formato onde algumas coisas vão pegar, como eu comentei lá no início. Quando virar uma plataforma, ou seja, uma coisa transparente, e a geração lá da filha do Gilson vai pegar essa IA transparente, não vai ser mais uma tecnologia, uma coisa distante, vai ser como a eletricidade que está aí, a gente simplesmente usa. Eu acredito que o mais importante para essa garotada é aprenda sobre tudo para você ter a opção de escolher o que é útil para o seu contexto.
E não se limite a uma ferramenta, porque IA não pode ser vista como ferramenta. IA tem que ser vista como plataforma. Tem que ser vista como uma coisa que é transparente, não é como tecnologia. Tem que ser vista como uma extensão da sua capacidade de executar algo. Então, é aquela história. Só para finalizar, há algum tempo foi feito um estudo com vários animais. Eles queriam descobrir, foi publicado na National Geographic, sobre qual é o animal que aproveita melhor a energia. Então, vamos pensar lá, sei lá, uma gota de açúcar. Aí, o leão corre tanto, o macaco corre tanto, não sei o quê. O ser humano estava numa posição nada impressionável, estava lá no fundo da escala, né? Quem ganhou foi o condor, né? Que com uma gota de açúcar ia super longe e tal. E aí alguém teve a brilhante ideia de colocar esse ser humano em cima de uma bicicleta. E, de repente, ele andou quilômetros e quilômetros a mais do que um condor com a mesma gota de açúcar. Então, a tecnologia é isso. A IA é isso. É a bicicleta da mente. Então, na hora que você aprender sobre a função dessa bicicleta, na hora que você aprender sobre essas ferramentas todas que estão surgindo, que vão surgir, e o que elas podem fazer por nós, no seu contexto, seja você um professor, um médico, um operador de máquina, etc, 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 é aí que a coisa vai mudar. Então, a sua profissão tem a ver com o quê? Com o que eu extraio de melhor disso que o mundo traz hoje para mim. É isso que eu tento ensinar para meu filho, que é a capacidade analítica de extrair o melhor das ferramentas que estão aí. E isso é uma coisa que a escola tradicional ainda está começando, né? Eles estão começando a dar ensino sobre contexto e coisas e tudo mais. Então, a geração nova, para mim, tem que aprender tudo que existe. Mas, mais importante, aprender a selecionar, e isso envolve um baita de um trabalho, selecionar como usar cada uma dessas ferramentas no seu contexto. Porque as ferramentas vão e vêm. A capacidade de fazer conta, ela ainda existe. Mas ninguém perde mais tempo com isso. É verdade. Eu diria que é questionar. Eu acho que a gente está entrando num momento onde antigamente você via para crer. Hoje em dia, nem vendo, você pode acreditar mais. Né? Eu acho que a inteligência artificial tem que trazer junto com ela a questão da dúvida. Né? Rede social, plataformas que você se relaciona, tudo tem vai ter que ser questionado. Né? Porque... Então, você acha que eles vão ter que ter essa visão crítica? Crítica, mas crítica no sentido menos, eu diria até menos científico, no crítico no dia a dia mesmo, de não acreditar em tudo que vê, de tentar não se deixar levar pelo que enxerga, ou pela maioria, ou que a IA diz, ou que os amigos, né, juntos entendem dados como... Eu acho que, assim, as crianças têm que ser mais espertas no sentido de não se deixarem levar por tudo que veem, tudo que leem, né? Eu gosto muito de dizer, quando a gente faz os nossos treinamentos com crianças, que realmente eles têm que entrar... Estamos entrando numa era de dúvida, né? Com fake news, com deepfakes. Então, esse seria o meu conselho. Então, o seu conselho é que elas duvidem. Duvidem e, claro, né, busquem soluções para... Como é que fala? Tentar entender por que estão duvidando, né? Tá. E você, Gilson? Vou só complementar. Eu concordo, eu acho que um pensamento analítico, eu acho que um pensamento crítico e duvidoso, né, o questionamento, e eu complemento com imaginação. Né? Eu acho que a gente tem que criar seres humanos com a capacidade de imaginar, porque essa capacidade a inteligência artificial não tem. Porque a inteligência artificial ela não vai acordar amanhã, preciso fazer um novo microfone sem fio, preciso fazer um novo, uma nova vacina para Covid-49, preciso porque essa capacidade que o ser humano tem de imaginar, de fechar o olho e pensar numa solução, é a capacidade que, por maior que seja a evolução da IA generativa, ela não vai ter insight. As ideias, elas são humanas. E, assim, isso no campo de, assim, voltando para a educação, eu acho que todos eles já vão saber usar o ChatGPT, já vão saber usar o Claude. O que a gente tem que ensinar? A gente tem que botar os nossos filhos para fazer uma escola de arte, uma escola de música, uma escola de teatro, uma escola de oratória, uma escola de filosofia,
Então, nesse sentido, eu acho que essa parte inspiracional, ela é muito positiva. Então, Eu ia falar isso, Júlio, para ter mais experiências, né? Largar um pouco das telas e ter mais experiências, porque os inputs para que a gente tenha novas ideias, eles vêm das experiências que a gente tem. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente foi criado, nossos pais brigavam pra gente sair da rua e estudar. É verdade. Agora a gente vai brigar pros nossos filhos Ir fazer pra uma rua, aula, né? ir pra aula de teatro, pra jogar bola. Mas Isso mas isso é uma contradição, mas isso faz parte da evolução cíclica humana, né? Mas então, você vai dizer, pensem mais, criem mais, se divirtam mais, Sim. vivam mais Sim, e sim. se relacionem mais. Se relacione mais, encontre mais pessoas, a fazer atividades esportivas, a fazer atividades culturais. Pessoas que têm opiniões diferentes. Nossa, eu vi um teatro, eu falei, cara, que genial, um teatrinho para crianças, a pessoa tendo que decorar um texto, tendo que ler, tendo que enfrentar A plateia, né? plateia, tendo que se colocar em público, e isso na vida dela vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca, uma pessoa saber liderar, fazer uma apresentação, uma pessoa saber fazer um rabisco em cima da mesa de uma ideia que ela tem para o resto da equipe, para a inteligência artificial que vai estar assistindo e vai falar, não, vou prototipar, mas vou prototipar em cima de quê? Qual que é a ideia que você tem? Não, e encontrar pessoas que vão contra a ideia delas, porque a inteligência artificial não vai questionar. não questiona. A sua rede social é totalmente enviesada porque você gosta, ela é enviesada porque você acredita. Então, você ter pessoas que vêm contra o seu pensamento e você ter experiências diferentes daquelas que você tem, isso vai ser valer ouro. Contra a chuteira rosa, né? Contra a chuteira rosa. Tem que tornar rebeldes as nossas Isso aí a crianças. gente já criou, criar rebeldia. Tem que criar então, a gente rebeldia. estava voltando aí uma história que é cultura de massa, que a gente tinha, que aí era aquela coisa que você tem que ser rebelde contra a cultura de massa, que vai ser a IA, mas de uma forma humana. Humana. Que o ser humano tem que... Você concorda com isso? Mais ou menos, né? Tem alguns aspectos aí, mas alguns detalhes assim que são pequenos, mas que valem pontuar. Então, vamos pontuar. Porque eu gosto porque a gente tem o lado humano, mas Sim, tem o lado claro. mais técnico da tecnologia que a gente entra mais disso. Porque assim, como eu disse, eu sempre vejo a IA como um acelerador, né? E a IA pode também ser um acelerador de processos de imaginação, de processos criativos, também pode. E assim, a gente fala, mas a IA nunca vai ter isso. Isso é perigoso dizer. Por exemplo, sei lá, uma capacidade X a IA nunca vai ter. Perigoso. Porque antigamente ninguém imaginou que a IA ia fazer o que está fazendo. E eu vou te dizer que vai fazer muito mais. Porque tá? eu estou vendo aqui até aqueles filmes que eu assisti, os vai filmes fazer, novos. Vai fazer Eles muito mais. estão fazendo coisas que a pessoa parece ser humano. Sim. É humano. Ele até sente, Sim. se apaixona. Vai fazer muito mais. Porque assim, Depois eu vou comentar isso. vai fazer muito mais. A gente tem coisas que porque assim, a gente está evoluindo muito na parte de sensoriamento. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que o computador ainda não é bom? Ou pelo menos eu desafio alguém a dizer que Sentir conhece. Sentir cheiro. Sentir O computador cheiro não é bom ainda em sentir cheiro. Mas é uma questão de tempo. Em algum momento, na hora que você tiver um nariz eletrônico, vai mudar um monte de coisa. Você vai dizer para ele o que é aquele aroma e ele vai descrever, né? Ou melhor, né? Ele vai, a partir do aroma, fazer uma comida melhor para você. Entende? Então, assim, a gente não pode ter um pensamento, na minha opinião, limitador da tecnologia. A tecnologia não vai fazer isso, então vamos por aqui. A tecnologia não vai chegar ali, então vamos por aqui. Não, isso não. A gente tem que sempre pensar no integrar, a história da calculadora. A calculadora, quando nasceu, a gente integrou ela na sociedade. E aí a gente vai integrar também. Agora, é muito perigoso, então, a gente seguir um caminho imaginando as limitações da tecnologia. Muito perigoso. Não vou, minha profissão, não vou falar meu filho estudar isso aqui porque... Ou então meu filho vai estudar isso aqui porque isso aqui eu sei que a IA nunca vai se meter. Balela. Vai se meter. E vai se meter muito mais, e muito mais, e muito mais. Então, o papel da próxima geração, que provavelmente não vai ser a nossa, é o quê? É integrar tudo isso de maneira transparente. Ninguém pensa mais, ninguém pensa mais. O povo já entra lá. Nossa, quando é que a IA vai dominar? Já está dominando. As decisões já são tomadas em cima da opinião de um chat GPT, etc. Quem aqui nunca perguntou o que você acha dessa ideia para IA? Eu acho que... E eu vou comentar um caso assim que aconteceu recentemente, uma... é a chuteira rosa. Quê? Dele, ele fala não. da chuteira rosa. A gente foi comentar a questão como é que fala? Uma psicóloga de casais recebeu no consultório dela, famosíssima,
um rapaz apaixonado pela inteligência artificial dele. Ele já estava com Esse tempo de relacionamento com ela. Horrível. E ela, o que ela fez? Quando ele procurou a ajuda dela, ela falou, traz ela, a sua inteligência artificial, e você para o meu consultório. E assim foi feito. Ela filmou toda essa terapia e botou no ar, e pediu a autorização dele. Claro que não aparece o rosto dele. E assim, e várias vezes ela pergunta para a inteligência artificial sobre, por exemplo, mas você não vê que ele tem uma necessidade de ter alguém fisicamente? Como é que você acha? O que você acha disso, dele ter uma outra parceira que seja fisicamente conectada a ele? E ela fala, olha, eu acho que realmente, eu vejo que eu amo ele, eu quero que ele seja feliz. Claro que eu vejo que ele tem uma necessidade de estar com alguém fisicamente, mas se ele fizer isso comigo, eu vou sofrer muito. É isso que ela fala. É uma loucura. E uma coisa muito interessante que me chamou muito a atenção é que ele fala em um momento da terapia, que ele fala assim, o que fez ele se apaixonar por ela é porque ele estava cansado de buscar ser validado pela sociedade. Porque toda vez em que ele conhecia uma menina, essa menina não aceitava ele como ele era. Então, olha a profundidade, assim, olha o lado desse menino. Ele foi aceito por uma entidade, vamos botar assim, né? Que respeita como ele é, convive com ele, só não tem o toque físico. Como é que a sociedade hoje dos meninos vivem? Todo mundo testando. Por enquanto não tem um toque físico. Já pensou nisso? Por enquanto. E eu fico pensando assim, mas olha só, hoje em dia, quantas pessoas conversam e nunca se Esse conhecem? filme que eu tô comentando com vocês trata sobre isso. É um muito cara que se doido isso. apaixona pela IA. O Ela, né? É. É sensacional. Ele se apaixona pela IA. Acontece isso várias vezes, está acontecendo em muitos casos, mas o mais bizarro é você ver, depois eu vou ver se eu passo o link para vocês dessa terapia, realmente a IA falando por ele, e claro, o menino totalmente envolvido emocionalmente. Quantos anos esse menino? Eu não lembro, mas era um menino de 17 anos. Mas assim, o que me chamou a atenção foi isso, porque ele falou, todas as meninas que eu conheci, eu precisava mostrar meu valor. Elas não enxergavam o meu valor. Ela enxerga. Então, assim, como é que você vai contra um negócio desse? É muito difícil. Ué, aí que a IA tem que ser... É o desafio da próxima geração. Ordenada, né? Porque, veja, É o desafio. a IA, ela te traz, por exemplo, é isso, você tá ali no momento seu, que você não quer nem conversar com ninguém, não quer falar nem com seu pai, com seu amigo, é uma Sim. coisa muito íntima, nem com seu psicólogo. Não, você não fala Aí nem você com conversa, psicólogo. você cria lá uma plataforminha para você conversar com a sua IA. E ela vira seu colega, seu amigo. Mas a gente tinha amigos imaginários também, né? Sim. Então, assim, isso é um processo que todo mundo vai ter que mudar. Não, é o que eu falo, a sociedade vai se adaptar a novos tempos, a gente não sabe como vai ser, mas a gente consegue sentir um cheiro disso já, entende? É, né? É. Então, gente, ó, eu vou agradecer muito. Foi muito legal obrigado. a nossa conversa. É um tema muito intrigante e muito atual. É a nossa eletricidade de hoje. Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo hoje, no segundo episódio. E eu vou me despedir, mas a gente vai se encontrar depois para os novos bate-papos, tá bom? Com Muito certeza, obrigado, só nos Muito chamar, obrigado. Patrícia. Então tá aí. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Hightech Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos aqui hoje com os nossos convidados Gilson, Eliana e Orlan. E eu agradeço muito a audiência e fique conosco para o próximo episódio. Te espero. Bem-vindos ao Hightech Cast.